queridos alunos, estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para darmos início à semana número 4 do nosso então PET, volume número 6. E assim então encerramos aí mais um ciclo, agora então esse PET, volume 6. Então vamos dar início às atividades da nossa semana número 4. Unidades temáticas, conexões e escalas. O objetivo de conhecimento dos estudos dessa semana, turma: intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí com os estudos dessa semana serão: identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos e naturais. Os conteúdos aí relacionados dos estudos dessa semana, turma, serão as características dos países europeus, asiáticos e da Oceania sobre as questões sociais, políticas e econômicas, e os países europeus, asiáticos e da Oceania com as suas características da população e marcas das desigualdades socioespaciais. O tema dessa semana será a desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares, com uma duração de 2 horas e 40, ou seja, vocês terão aí na carga horária de vocês completada 3 horas, né? Para que vocês tenham aí no final do ano letivo, um ano letivo então positivo. Pessoal, então vamos aí às atividades desta semana número 4 do então nosso PET volume número 6. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Então, mãos à obra, turma. Atividade número 1. De acordo com o texto da semana, as políticas de combate à fome adotadas ao longo das últimas décadas não foram totalmente eficazes. Por quê? Turma, então vocês vão fazer aqui uma leitura sobre esse pequeno texto aqui, ó. O mundo produz comida suficiente, mas a fome ainda é uma realidade. Olha para vocês verem aí o título, né? Olha, já nos dá um pouco da resposta, né? De acordo com o texto dessa semana, está perguntando por que as políticas, né, de combate à fome adotadas ao longo das últimas décadas não foram totalmente eficazes. Por quê? Olha o título. O mundo produz comida suficiente, mas fome ainda é uma realidade. Então, quais foram as políticas adotadas nos últimos anos, né, que não resolveram esse problema da fome, né? Já visto que é uma realidade ainda nos dias de hoje, por mais que o mundo produz comida suficiente. Então aqui no texto está nos dando algumas informações que nos vai ajudar a entender um pouco por que ainda temos a fome no nosso planeta, né? Por mais que a gente consiga aí ainda produzir alimentos suficientes para sustentar, né, os recursos naturais de energia que cada um de nós precisa diariamente, né, turma? Então aqui vocês podem ver que primeiramente as políticas foram voltadas aí achando que não existia comida suficiente, né? Mas após a leitura aqui vocês vão ver que o problema na verdade são as questões sociais, né? Que cada localidade, né, tem a sua especificidade, tem as suas características, né, tem as suas demandas, que tem que ter políticas não só globais, mas também locais que possam estar aí ajudando essas populações que ainda sofrem com a falta de alimento, né? E que essas questões aí sociais, que na verdade são a grande causa, né, dessa falta de alimento, onde a gente consegue produzir alimento, mas esse alimento
não chega na mesa de todo mundo, né? Infelizmente, né? Então que a gente possa diminuir essas desigualdades sociais e que todos possam então ter o seu emprego e assim poder comprar o seu alimento, né? Porque é através só do dinheiro que a gente consegue produzir e também comprar o nosso próprio alimento. Então vamos lá, atividade número 2. De acordo com o gráfico apresentado no texto, qual é a participação dos países da Ásia, Europa e Oceania entre a população subalimentada existente no planeta? Pessoal, atividade 2 aqui é tranquila, vocês vão vir aqui nessa apostila de vocês aqui na semana 4, página 61, tá aqui o gráfico que foi solicitado para a gente estar visualizando, né, para poder estar respondendo essa atividade número 2, onde a gente tem aqui o título desse gráfico: Mundo, pessoas subalimentadas, né, entre esse tempo aqui de 2009 a 2016, como era a população mundial nesse período, na questão da falta de alimento, né? Então a gente tem aqui milhões de pessoas, né? A gente está tendo aqui a quantidade de milhões de pessoas. Esse número aqui é um número em milhões. Por exemplo, aqui no ano de 2013, a Ásia, que está de cor laranja, está aqui indicando na legenda, ela teve no ano de 2013 526 milhões de pessoas, né, subalimentadas, né? Ou seja, tendo uma insegurança alimentar, sofrendo com a falta de alimento, turma. Então, olha para vocês verem aqui, então, a África está de verde, a América Latina esse azul mais escuro, a Oceania essas bolinhas bem pequenas aqui de azul mais claro, e a América do Norte e Europa está de roxo. Então, de acordo com o nosso mapa, né, o que a gente vai chegar à conclusão sobre a Ásia? Olha para vocês verem, de 2010 até 2016, a Ásia tem uma grande quantidade, pessoal, de pessoas, né, subalimentadas, né? Olha para vocês verem, 552 milhões em 2010 e caiu aqui para 2016 519. Um lado positivo, que mesmo tendo essa grande quantidade de pessoas aí tendo essa insegurança alimentar, lá na Ásia sofreu aqui no ano de 2016 uma queda, né? A gente tem tido uma queda aí, só que se a gente comparar 2015, teve um aumento, né? A gente pode estar vendo aí talvez então um aumento que não está ajudando na questão dessa insegurança alimentar que o continente asiático, a gente pode observar aqui nesse gráfico, que é o continente que mais sofre com essa questão, onde a gente tem a maior população sofrendo com a insegurança alimentar, vivendo aí pessoas subalimentadas, igual está sendo titulado aqui do nosso gráfico aqui. Tendo aí mais que o dobro até que na África. Olha, pessoal, a gente às vezes pensa que na África é onde a gente tem a maior quantidade de pessoas com a falta de alimento, mas olhem para vocês no continente asiático. Se bem que lá na Ásia também tem uma população maior, né, que na África, se a gente pensar por esse lado, porque também o continente asiático, em questão territorial, também é maior que o africano. Agora, em relação à Oceania e a Europa, pode vocês verem a contrapartida aqui, né? Ao contrário da Ásia, esses dois continentes, né? Oceania, esse círculo bem pequenininho, uma pequena população sofrendo com a questão alimentar, e na Europa também, né? Por outro lado, são também continentes pequenos, né? A Europa tem uma população maior que a da Austrália, mas são continentes que não têm uma desigualdade social tão grande e não sofrem tanto aí com a falta de alimento, né? Então a gente tem aqui uma questão positiva sobre as pessoas subalimentadas, né, sofrendo com insegurança alimentar, tanto na Oceania quanto na Europa, tendo os menores índices aqui do planeta, ao contrário da Ásia, que é o maior. Então tá aí as conclusões, né, sobre o que foi questionado na nossa atividade número 2 dessa semana 4 do nosso PET, volume 6. Pessoal,
Atividade número 3. Qual é a sua visão sobre as políticas de combate à fome no lugar onde você vive? Turma, aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem aí algumas políticas, né, de combate à fome. A gente vê alguns programas do governo, como a gente teve aí o Fome Zero, depois tivemos aí o Bolsa Família, que são programas, né, que ajudam aí pessoas que estão aí com a renda familiar baixa, né? E que tem essas não tem essas condições, né, de estar aí suprindo todas as necessidades de sua família, né? Então algumas famílias aí recebem o Bolsa Família, algumas outras bolsas que o governo aí ajuda. Temos também até aqui no nosso município, em Sacramento, temos aí através da assistência social algumas famílias que recebem aí cestas básicas, né? Famílias que, de acordo com a sua renda familiar aí, na questão econômica, se for uma renda baixa, elas conseguem também adquirir através da assistência social cestas básicas, né? Então, a nível municipal temos essas assistências aí, a nível municipal. A nível federal temos alguns programas do governo, como a gente relatou, como o Bolsa Família. A nível estadual também tem alguns programas do governo estadual, que é como na ajuda até da escola, né? Vamos dizer assim, na questão alimentar escolar, ajudando também. Então, se vocês aí puderem fazer alguma pesquisa que possa então estar contribuindo, né, ações dos governos, tanto municipais, que vocês têm conhecimento, estadual e federal, de combate à fome, né, que se faça então aí uma pesquisa. Já se vocês tiverem algum conhecimento de ações a esse sentido de combate à fome, relatem aí qual é a opinião de vocês, né, sobre essas políticas de combate à fome. Turma, então vamos agora à atividade número 4. Observe este gráfico aqui. Ele nos fala sobre a proporção de danos e perdas da agricultura em relação às perdas totais em cada evento catastrófico. Então a gente tem aí eventos às vezes catastróficos, né, como grandes tempestades, né, terremotos, inundações, tsunamis, secas prolongadas, né, e até erupções vulcânicas, né? Então esses eventos naturais, né, que é da própria natureza, né, às vezes se tornam catastróficos, né, de uma magnitude, de um tamanho tão grande, né, que atingem de uma forma muito forte, né, a agricultura, que tem grandes perdas, né, uns danos muito grande aí, de proporção enorme, e atingindo então os produtores rurais, o agronegócio, a agricultura, né, a agropecuária. Então a gente tem aí aqui nesse gráfico, turma, em proporção, qual é o real dano que esses eventos trazem, né, em porcentagem aí, quando eles acontecem. Então, quando a gente tem aí tempestades fortes, 23% da produção da agricultura é atingida. Quando a gente tem aí fortes terremotos, 4% da agropecuária, da agricultura é atingida. Inundações também, a gente tem aí fortes enchentes, né? 17% da agropecuária aí é atingida. Tsunamis atingem 11% da produção. O grande vilão, que são as secas prolongadas, né, que podem atingir até, comprometer até 83%, né, da produção aí do nosso agronegócio. Então as secas são o grande vilão, né, que a gente tem aí determinadas regiões, como a gente tem o Nordeste. Se a gente não tiver aí técnicas, né, um manejo bem adequado que possa realmente produzir ali, porque ali a gente tem longos períodos de seca, né, que através até desse dado aqui a gente vê aí, pode chegar até
83% da produção de regiões como a gente tem semiáridas, como na nossa região do Nordeste. E erupções vulcânicas que a gente não tem aqui no nosso país, mas em outras regiões aí do nosso planeta pode atingir até 30%, pessoal. Então elabore aí agora um pequeno texto que conecte o que foi estudado nessa semana com o gráfico acima. Lá na apostila vocês vão ver, né, que a gente tem, lá cita, né, que essas catástrofes aí naturais também contribuem para as perdas, né, da produção agropecuária, e assim também contribuindo, infelizmente, um pouco, né, abaixando a produção agrícola da agropecuária e diminuindo então assim um pouco, né, desse avanço ao combate da insegurança alimentar. Então, que a gente possa cada vez menos, né, torcer que haja esses eventos catastróficos, né, que possa atingir cada vez menos a nossa produção do nosso negócio, e que então vocês, através de tudo que a gente acabou de debater aqui um pouquinho, de comentar, de conversar, faça aí um pequeno texto, né, que conecte tudo que foi estudado, que está sendo informado aqui neste gráfico da atividade número 4. Pessoal, então essas aqui foram as dicas, né, do professor da nossa semana número 4. Encerramos aqui então mais um ciclo. Fica aguardando aí o retorno de todos de vocês dessas atividades da semana 4 e das demais também do nosso PET volume número 6. Desculpem tenham até aqui as falhas do professor. Desejo aí a todos uma semana abençoada. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!